Olha, o Conselho Federal de Medicina determinou a abertura imediata de uma sindicância para apurar denúncias sobre a assistência médica prestada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele caiu e bateu a cabeça na madrugada de terça-feira e só foi autorizado a realizar exames no Hospital DF Star em Brasília na manhã de hoje, após decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Segundo a Polícia Federal, Bolsonaro relatou a queda à equipe de plantão e foi atendido no local. Em nota, o CFM, o Conselho Federal de Medicina, afirmou que o estado de saúde de Bolsonaro demanda, abre aspas, um protocolo de monitoramento contínuo e imediato, em que deve ser assegurada assistência médica com múltiplas especialidades pelo Estado brasileiro, inclusive em situação de urgência e emergência. O CFM reafirma que a autonomia do médico assistente deve ser soberana na determinação da conduta terapêutica, não podendo sofrer influência de qualquer natureza por possuir presunção de verdade, fecha aspas. A sindicância será conduzida pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Vale lembrar que a defesa de Bolsonaro havia pedido autorização para exames ainda na terça-feira, mas Moraes negou, alegando que não havia necessidade de remoção imediata da sede da Polícia Federal. Aí o que eu disse com relação ao novo limite estabelecido. Agora à noite já, o ministro do Supremo Tribunal Federal, novamente Alexandre de Moraes, declarou nula a sindicância que apurava suposta falta de assistência médica ao ex-presidente Jair Bolsonaro e determinou que a Polícia Federal realize a oitiva do presidente da entidade responsável. Em decisão proferida agora, Moraes afirmou que, abre aspas, é flagrante a legalidade e a ausência de competência correicional do Conselho Federal de Medicina em relação à Polícia Federal, fecha aspas. Além de destacar que há, abre aspas novamente, claro desvio de finalidade na determinação, bem como total ignorância dos fatos, fecha aspas. Ao rebater a sindicância instaurada pelo CFM, Moraes citou o relatório médico elaborado pela Polícia Federal, que determina as condições de saúde do ex-presidente na cela da superintendência da própria PF. Abre aspas novamente, não houve, portanto, qualquer omissão ou inércia da equipe médica da Polícia Federal, que atuou correta e competentemente, conforme, inclusive, corroborado pelos exames médicos realizados no custodiado na data de hoje no Hospital DF Star, que não apontam nenhum problema ou sequela com relação ao ocorrido na madrugada do dia anterior, escreveu Alexandre de Moraes. CFM abriu a sindicância, Moraes fechou a sindicância. Olha, o que está ocorrendo é um negócio muito grave, porque, primeiro, não é competência de um ministro do STF a execução penal, é coisa de juiz de primeira instância, mas o Moraes puxou para ele. E depois, o médico diz uma coisa, Moraes diz outra. Hoje é impossível. Não existe medicina sem imagem. Você dizer se o cara está bem ou se está mal, sem um exame complementar. E aí, meu amigo, a gente está tratando de um ex-presidente da República, que o cara está moribundo. Eu não sei o tamanho da queda, mas eu entendo que um cara que nos últimos 15 dias passou por 4 cirurgias, está sozinho num quarto, né? Numa sala, e vai ao banheiro, ele pode ficar tonto e bater com a cabeça. E um cara de 70 anos que tem problemas graves como Bolsonaro, botou ninguém sem um raio-x ou sem uma tomografia, e por se tratar de um ex-presidente, eu acho que não é competência de ministro nenhum dizer se ele deve ir ou não para o hospital. Ele vai, e aí cabe um médico de lá dar alta a ele, tem que se providenciar a escolta, né? A escolta armada com o auxílio da Força Aérea Brasileira, né? Barcos da Marinha, tanques do Exército, para que o ex-presidente não fuja, né? Faz o que faz da forma que bem entende. Mas essa questão médica é muito difícil para não há essa modalidade, sabe? Até de engenharia, né? De contabilidade, como é que o juiz decide? Faça aí uma perícia, faz uma coisa. Então mandasse o Bolsonaro. Bateu a cabeça, bateu. Vai para o hospital, e aí, sem autorização judicial, é uma coisa que quem está, o delegado lá da PF, sei lá,
Bota uma ambulância, bota 5.000 homens acompanhando, e vai e volta como ele voltou. Foi só uma batida na cabeça. Mas agora há um raio-x, há uma tomografia, uma cintilografia, uma ressonância, eu não sei o quê. Mas é muito estranho. E aí o doido, porque eu acho que compete sim. Sindicâncias compete ao Conselho Federal, que mandou o Conselho Regional do DF fazer. Por quê? É no olhômetro, dentro do tem conselhos de éticas, de profissionais dentro de atitudes médicas. Agora mesmo, uma médica lá no Amazonas deu um remédio errado. E além da questão na justiça, mas o conselho é quem está. Como a OAB também tem conselho. Mas a gente sabe se o CFM agiu como Moraes de ofício, que parece que foi de ofício, assim, viu as notícias e... Sim, mas pode. Não, mas é lógico. O CFM recebeu várias denúncias. Eu estou até com o texto aqui, mas vá falando aí. Porque o que me causa espécie, Vossa Excelência... O que me causa espécie... Eu vou pegar aqui o ipsilíteres. Um protocolo de monitoramento contínuo e imediato em que deve ser assegurada assistência médica com múltiplas especialidades pelo Estado brasileiro, inclusive em situações de urgência e emergência. Assim, eu lembrei um pouco de Geraldo Ferreira, aqui defendendo a Copmed, quando ela perdeu a licitação aqui em Natal, né? Que começou a encontrar um bocado de motivo, porque nesse caso, o CFM já tem um histórico de se partidarizar com o ex-presidente Bolsonaro. Inclusive o atual presidente, né? E pelo histórico também da pandemia. Aí quando eu vejo um posicionamento desse sobre médicos da PF, com todas as críticas que eu tenho ao Alexandre de Moraes sobre mandar em tudo, eu me pergunto, de fato, o que é que o CFM pode fazer sobre o corpo técnico da PF? Não vai fazer nada. Não, mas é sobre a forma do atendimento, para dizer que não precisava, é uma conduta ética. Dinarte, rapaz, olha, nunca se discutiu qualquer doidinho que tiver um problema lá em Alcaçuz hoje, ele vai pro Valfredo. É assim que se age. Olha, o CFM destacou na nota que recebeu denúncias formais que expressam, abre aspas, inquietação quanto à garantia da assistência médica adequada ao paciente, fecha aspas. Abre aspas novamente. Além disso, declarações públicas de relatos sobre intercorrências clínicas causam extrema preocupação à sociedade brasileira, fecha aspas. É isso aí, é algo assim absurdo, porque eu desconheço a questão de um preso não ter a assistência. Você for lá. Mas ele está tendo assistência? Não, foi negado. Depois, urgência de nada. E ele determinou que fossem juntados os exames aos autos. Que exames são esses? Agora tem. Olha, agora tem. Mas a grande questão é essa que eu tô falando o tempo todo. A queda foi ontem, de madrugada. Por que não fazer? Os médicos da PF constataram que não havia necessidade naquele momento de ir ao hospital. Mas não teve. Mas não. Ele teve uma pequena lesão. É só o seguinte: quem tem idoso em casa sabe. Sabe. E se o idoso cair e bater com a cabeça, o médico pode ser o melhor médico do mundo. Ele tem que obrigatoriamente passar por exames de imagens para definir se tem ou não algum quadro. Rapaz, eu acredito que o CFM tem aberto a apuração é justamente para saber por que é que o corpo médico da PF não mandou ele fazer esses exames. Entendeu? Entendi. É um protocolo. Que eu saiba, não tem sala de imagem na PF. Não tem. Eu não estou entendendo que diabos de exames são esses. O CFM disse que o atendimento foi negado. E como é que ele está determinando a juntada de exames? Não, agora ele fez. É porque ele caiu ontem. Não, mas que tipo de... Pois é. E só hoje foi autorizado que Bolsonaro vá. Não, mas ele está pedindo baseado em que o médico disse que não precisava. Exatamente. E você está entendendo como é? Não, ele oficiou o DF-Estar. O quê? Moraes. Pra juntar os exames. Aí é que tá. Não negaram o exame. Ontem, mas ele agora tá fez. Aí hoje, Moraes autorizou, aí fez, mas ele não fez o exame. Só que a investigação a sindicância do CFM é com relação à decisão de ontem. Porque que ontem foi negado e hoje foi autorizado. Você pode chamar qualquer geriatra aqui que, rapaz,
velho cai de quê? Ou morre de quê? Gripe, diarreia e queda. Todo mundo diz isso. Eu tenho idoso em casa, eu sei que qualquer quedinha tem que ir pro médico e tem que ficar horas esperando os exames de imagem. Às vezes você vê que não é nada, que ele tá lúcido, mas o médico, por precaução, manda fazer exame. E às vezes o idoso cai, torce o pé e morre. Isso Sim. É uma realidade. Eu quero saber por quê. Se tem um ex-presidente da República, se tem todo um corpo médico, sabe? Por quê? Ou então, fala o seguinte, manda instalar lá na sede da DF, da PF, né? Manda instalar um tomógrafo, um raio-x. E o CFM questionou, né? O que é que levou? Tem essa estrutura lá na PF. Você pergunta então, isso a cada 10 metros. Lembrando que qual é o protocolo? Já teve um tomógrafo aí, o raio-x que foi periciado. Exatamente. Pois é, então assim, muito... Rapaz, olha, a gente se surpreende, assim, mas é porque... Tem um tomógrafo aí que foi periciado, assim. Mas é muito sério. O tomógrafo emitiu o resultado e ele determinou, o Moraes determinou a perícia no tomógrafo. Você chega para qualquer família que tem um idoso, e aí diga, não, você não pode levar uma queda. Vá agora no Valfredo, se não tem idoso lá, porque levou uma queda besta em casa, e tá andando. O cabo muitas vezes chega no hospital andando e sai morto. Porque é a idade, é a fragilidade. E Bolsonaro, mesmo que o povo diga que não, ele levou uma facada dada pela esquerda, por um membro da esquerda, né? E ele quase morria. Ele já passou por várias cirurgias. Que muita gente diz que é fake news, né? Mas passou por cirurgia de 12 horas. É muito sério o quadro dele. Aí eu não entendo por que negar, sabe? Passa de qualquer limite jurídico. Assim, é algo muito... Mesmo porque tem outra coisa. Nós temos um ex-presidente da República, preso e condenado também, que passou 48 horas preso no presídio, chama-se Fernando Collor de Mello, nesse momento. E ele está em prisão domiciliar. Nesse momento você diz no final do ano passado. Não, ele está nesse momento em prisão. Esse processo de sim, passou o final de semana. Passou o final de semana no ano passado. Ele está em prisão domiciliar. Por coincidência, ele mora na orla de Maceió. Coisa mais linda do mundo, o local que ele mora, na cobertura. Mas ele mora lá. E se a prisão é domiciliar, não interessa onde ele mora, tem que ser no domicílio dele. Como Bolsonaro também, se for pro domicílio, é num condomínio bacana, lá de Brasília. Mas é a questão do cara, certo? E por que Collor? Que até se esqueceu que era doente, ele disse que era super bem, e não tomava remédio nenhum. Aí os advogados dele alegaram que ele tomava remédio. E foi concedido. Ou bota Collor de volta, ou bota Collor de volta da prisão, ou bota Bolsonaro para prisão domiciliar, sabe? Agora, negar o atendimento é a novidade. O grande problema é só esse, tá entendendo? Não está se discutindo se o cara atentou contra o Estado Democrático de Direito. Teve uma bagunça, um vandalismo lá, que o cara está preso por 27 anos e 3 meses. Olha, né?